Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 78 a 80. O Salmo 78 tem um propósito muito claro, de acordo com o próprio texto do salmista Asaf. Ele é iniciado com uma convocação do Senhor ao seu povo. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Essa convocação é seguida pela resposta do povo. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É então que ele anuncia o propósito do Salmo. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O propósito, portanto, é que cada um transmita isso aos seus filhos, para que os filhos ponham em Deus e pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Os versículos 9 a 16 que seguem essa parte são acusações contra Efraim, contra o reino do norte, que é identificado principalmente por Efraim, a sua principal tribo. Esse bloco vai contrastar com o último bloco, que fala sobre a promessa a Judá. Entre esses dois blocos estão uma série de acusações contra o povo do deserto. O salmista traz muitos relatos de como o povo viveu no deserto, de como o Senhor foi bondoso e de como esse povo constantemente, repetidamente, rejeitou a bondade de Deus. O Senhor fez brotar água da pedra, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele. É o que diz os versos 16 e 17. O verso 23 inicia um novo bloco das ações de Deus, mostrando que mesmo assim o Senhor deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Mas o verso 32 mostra a resistência do povo. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Esse contraste perdura até o verso 65, quando a promessa sobre Judá é declarada, que o Senhor despertou do seu sono e fez juízo contra Efraim. Ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus, firme como a terra que estabeleceu para sempre. O Salmo se encerra afirmando a eleição de Davi, o chamado de Davi para ter uma casa duradoura, e isso aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Cristo é justamente o descendente de Davi que veio para reinar sobre a terra, que veio para cumprir a promessa que o Senhor fez a Davi. A aliança de Deus com Davi é cumprida fielmente em Cristo, o governante eterno, rei eterno, que agora governa para todo sempre. E o chamado que nós temos diante disso é o mesmo desse povo do Salmo, é de comunicarmos a mensagem do grande rei a todos os nossos filhos, a sermos fiéis na declaração da aliança do grande rei. O Salmo 79 faz um contraste com o final do Salmo 78. Se no final daquele havia a certeza de que Deus escolheu a Judá, escolheu o Monte Sião, estabeleceu o santuário, agora esse santuário foi abandonado, foi profanado pelas nações. O salmista inicia dizendo: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Judá se tornou objeto de deboche para os vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que os rodeiam. E a questão do salmista é: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? A oração do salmista nesse ponto é pelo perdão de Deus. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as suas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Em seguida, ele ora pelo auxílio do Senhor, pelo socorro do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos
e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. E o salmo então é concluído com um voto de louvor. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Há um contraste entre Jerusalém e a pessoa de Cristo. Assim como o Senhor havia estabelecido Jerusalém como um local para sua habitação, essa cidade passava apenas como uma tipologia, como um sinal de Cristo. Agora, nós que somos o povo de Deus, somos chamados para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, por meio do único mediador, por meio de Cristo, aquele que tomou a culpa sobre si e que assim aliviou o nosso fardo e agora vive para interceder por nós e que torna a nossa adoração aceitável ao Senhor. O Salmo 80 é um clamor ao Senhor. O tema principal é o pedido de restauração do Senhor para o seu povo. Neste salmo, cada um dos blocos textuais é encerrado pelo pedido de restauração. O primeiro bloco, que vai do versículo 1 ao 3, é um apelo por socorro. A parte inicial pede que o Senhor, o pastor de Israel, ouça o seu povo, que o Senhor assim atenda ao seu povo. E se encerra com o pedido: restaura-nos, ó Deus. Os versos 4 a 7 apresentam um lamento sobre o castigo do Senhor. O Senhor está indignado contra o seu povo e seu povo está sofrendo. E assim eles clamam que o Senhor os restaure. Os versos 8 a 15, de forma poética, eles tratam Israel como a videira do Senhor que foi trazida do Egito e transplantada nessa terra. Mas agora o povo está sofrendo, e assim o pedido é que o Deus dos exércitos volte-se e assim olhe do céu e veja a situação da sua vinha, a proteja com a sua mão, e então fortaleça esse ramo. Os versos finais mostram um pedido de restauração mais profundo, apelando para a certeza da aliança do Senhor e pedindo que assim o Senhor os restaure, a fim de que sejam fiéis à aliança com Ele. Nesse bloco final aparece a expressão: seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Este Filho do Homem, fortalecido pelo Senhor, é cumprido plenamente em Cristo. Cristo é esse homem à destra do Senhor. Ele é aquele que serve para a restauração do povo de Deus, é quem cumpre o propósito redentor do Senhor. Por isso, ele é apontado diretamente nesse texto. E o nosso chamado é para que, de forma contínua, nos contentemos na restauração que Cristo realiza em nós e vivamos em santidade, em fidelidade à aliança do Senhor.